A título de hoje não são apenas os pregadores do Evangelho que estão dizendo que nós estamos nos fins dos tempos. Quando você conversa com os mais idosos, eles afirmam: nós estamos, na sua linguagem popular, no fim do mundo, porque muita coisa tem mudado nestes últimos dias no meio da sociedade. Coisas que há 20, 30 anos passados eram inaceitáveis pela sociedade, hoje tem se tornado coisa comum. O desrespeito pelos mais idosos, a divisão da família, a falta de amor, enfim. São muitos os acontecimentos estranhos que estão acontecendo na atualidade, que até mesmo aqueles que não servem a Deus têm formado um coral universal, dizendo, afirmando e testemunhando que nós estamos nos últimos dias. A palavra do Senhor é o manual em que, na sua parte escatológica, que fala sobre o futuro, anunciam as coisas que estão acontecendo e também aquelas coisas que haverão de acontecer daqui para frente, principalmente aquilo que diz respeito ao cronograma das realizações do Criador quanto às suas providências para os fins dos tempos. Na nova dispensação, Deus enviou o seu Filho Jesus como profeta, que também anunciou os eventos futuros da escatologia bíblica da humanidade, aquilo que haverão de acontecer nestes últimos dias. Quero convidar a você a ler juntamente comigo um versículo da palavra do nosso Deus, que nós encontramos em Mateus capítulo 24, e o versículo 3, onde o Senhor Jesus falou e está escrito: E estando Jesus assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? O Senhor Jesus havia anunciado nos textos anteriores que não ficaria pedra sobre pedra naquele lugar. De forma que despertou a curiosidade dos apóstolos do Senhor Jesus sobre quando aconteceriam estas coisas e que sinal haveria, primeiro, da vinda do Senhor Jesus e depois dos fins dos tempos, ou do fim do mundo, conforme o texto nos revela. E o capítulo 24, você pode ler do versículo 3 ao 14, sobre vários sinais do próprio Senhor Jesus, falando a respeito da sua vinda, acontecimentos que antecederia a sua vinda e também falando sobre as coisas dos fins dos tempos.
E uma das primeiras advertências do Senhor Jesus para os seus seguidores é a respeito do engano religioso. O Senhor Jesus advertiu aos seus seguidores para que ninguém lhes enganassem. E aí ele completa falando sobre falsos cristos e falsos profetas que surgiriam nestes últimos dias. Estes falsos cristos são aqueles que aparecem com o nome de enviado de Deus, de ungidos de Deus, porque a palavra Cristo quer dizer enviado ou ungido, e se intitulam de chefes ou lideranças religiosas que, por trás de cargos, posições, têm enganado a muitos, sem falar nestes falsos profetas que a todo momento estão querendo profetizar coisas que terminam não acontecendo. Por isso que você vê pessoas de um lado para outro, porque profetizam, as suas profetadas não se cumprem, aí perde a moral, perde a credibilidade, daqui a pouco tem que estar em um outro lugar enganando outros grupos religiosos, e estes são intitulados pelo Senhor Jesus de falsos cristos e falsos profetas. Aí o Senhor fala também sobre os sinais sociais dos últimos dias, como os rumores de guerra. Quando nós olhamos e assistimos os noticiários, você percebe que logo você se depara com reportagens falando sobre o terrorismo em várias partes do mundo. Os noticiários também falam sobre guerras no Oriente Médio, e sem falar nas guerras civis, como as próprias nações estão em convulsão permanente, onde as pessoas estão matando umas às outras. Estas são as guerras internas, assassinos, pessoas que, para roubarem o seu próximo, tiram a vida por nada. Estes são os rumores de guerra, os quais o Senhor Jesus também anunciou. Ele também falou sobre fome, pestes e terremotos. São pragas sociais devastadoras que sempre estão se repetindo e acontecendo nas nações, no mundo, e por que não dizer em todo o planeta Terra. Fome, muitas pessoas morando nas ruas e não têm perspectiva ao amanhecer o dia, se irão ter o pão de cada dia ou não. As enfermidades estão tomando conta da sociedade, porque o sistema de saúde pública está na UTI, falido, e os governos não têm como prestar um serviço de qualidade que a sociedade merece. Esfriamento no amor. Um grande sinal que o Senhor Jesus ele deu para anunciar que nós estamos nos últimos momentos que antecedem a sua volta para buscar a sua igreja, e sinaliza também os fins dos tempos. O esfriamento do amor. Até mesmo dentro das igrejas percebe-se este fenômeno estranho, onde as pessoas tentam derrubarem uns aos outros. É muito difícil você convencer um pecador e trazer ele para a presença de Deus, para a igreja, mas quando estes chegam dentro da igreja, existem os hipócritas
aqueles que se acham donos da religião, que aí começa uma guerra, uma luta por falta de amor, para lhes expulsarem do meio do rebanho do Senhor. Por fim, um sinal muito evidente da volta do Senhor Jesus e dos fins dos tempos é a expansão do Evangelho. É que o Evangelho ele tem sido pregado em todos os recantos, em todos os lugares, anunciando a volta do Salvador da humanidade, Cristo Jesus, ele, somente ele, que vive e reina para todo o sempre.